Primeiramente, boa noite. Pronto. O primeiro grupo extrapolou um pouquinho o tempo, então a gente vai tentar acelerar um pouquinho nossa apresentação para não terminar muito tarde. Não se preocupe, você tem 50 minutos, dá certo, porque olha, são 8h30, com 50 minutos dá 9h20, tá dentro do nosso horário, não se preocupe. Vamos no passo certo. Nosso grupo ficou responsável por trabalhar as teorias marxistas no direito. O nome do grupo é Três Espiãs de Marx, ao quadrado. E aí os componentes são, pode passar o slide, Ana Flávia, Ariane, Ellen, eu, Heloísa, Gabriela, Helena, Lucas, Mariana e Rafael. Nós dividimos a apresentação em 3 blocos, sendo o primeiro uma introdução sobre o marxismo, o segundo voltado mais para o direito e o terceiro uma aplicação dessas teorias no contexto mais atual. Pode passar. Pode passar o slide. Tô passando, é porque tá lento aqui. Pode passar de novo também. Então, começando agora a falar do marxismo e a sua origem. O marxismo ele foi uma doutrina política que vai surgir como resultado ali de eventos históricos que aconteceram entre o finalzinho do século XVIII e o começo do século XIX, sendo o principal a consolidação do modo de produção capitalista. O Marx vai falar em sua obra O Capital que o capitalismo foi um fruto de acontecimentos históricos, que ele vai denominar de acumulação primitiva do capital, que levou, por um lado, a concentração de riqueza nas mãos da burguesia, que era a classe emergente da época, e, por outro, a expropriação dos produtores diretos, no caso, os artesãos e camponeses, dos seus meios de trabalho, o que acabou forçando esses grupos a ingressarem no trabalho assalariado. E aí, nesse mesmo contexto, nesse mesmo período, aconteceu a Revolução Industrial, que, como todo mundo sabe, foi marcada pela aplicação de conhecimentos e técnicas visando o aumento da produção, que realmente aconteceu, né? A escala produtiva alcançou níveis jamais vistos antes, mas teve como consequências também a concentração da classe operária nos centros urbanos e o aumento da exploração da força de trabalho. E esses 2 fatores contribuíram muito para o aumento do desemprego, da fome, da miséria e dessas jornadas exaustivas de trabalho. Esse cenário ele pode ser observado no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, de uma forma bem simples, inclusive. Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? É importante também falar das revoluções de caráter social, como a Revolução Francesa, por exemplo, que vão servir ali para diminuir a influência e o poder do clero e da nobreza na sociedade, que vai consolidar de vez a burguesia como sendo a classe dominante, tanto no âmbito econômico quanto no político. E aí, voltando um pouquinho para a Revolução Industrial, agora focando no proletariado, na classe operária, como eu falei, eles tinham péssimas condições trabalhistas, e foi devido a isso que essa classe começou a se organizar, a organizar movimentos, buscando reivindicar esses direitos trabalhistas. E aí, vai ser justamente esse reconhecimento da exploração que essa classe sofria pela mão da burguesia que o Marx vai tomar como ponto de partida para fazer sua análise da sociedade. Então, agora, falando um pouquinho dos fundamentos e das principais ideias do marxismo, não tem como deixar de falar da luta de classes, né? A luta de classes vai servir assim como base para praticamente toda a teoria marxista, que inclusive uma das principais ideias vai ser o fim da distinção entre classes, que o Marx e o Engels acreditavam ser possível através do fim da propriedade privada, já que sem propriedade privada não ia ter burguesia e, consequentemente, distinção entre classes. E aí, na sua análise da sociedade, o Marx também chegou a 2 conceitos super importantes, que é o de superestrutura e infraestrutura, que ele diz que eram basicamente ferramentas responsáveis por manter a dominância da burguesia na sociedade, responsáveis por manter esse poder hegemônico da classe burguesa na sociedade capitalista. Agora, falando do que pode ser considerado o principal objetivo dessas teorias marxistas, que é a queda total do capitalismo. Ao contrário de outros pensadores, estudiosos da época, que tinham o capitalismo como sendo uma espécie de
estágio final da sociedade, o Marx e o Engels, eles vão discordar, vão dizer que não, que o capitalismo era transitório e que ele pode sim ser superado através do que eu disse anteriormente, que seria a queda do capitalismo, né? A extinção total da propriedade privada, da burguesia e do capitalismo. E, assim, a sociedade atingiria um estágio pleno de igualdade. E eles vão chamar esse estado de comunismo. Pode passar. Oi, gente, boa noite. Eu vou apresentar sobre o método utilizado por Marx, que é o materialismo dialético. Para formular esse método, ele se apropriou de dois conceitos que já existiam e os uniu. O primeiro termo, materialismo, é uma filosofia que se opõe ao idealismo, e ele propõe que tudo tem origem no mundo material, ou seja, a consciência, as ideias, os pensamentos, tudo isso só se origina com o desenvolvimento do mundo concreto. Portanto, a ideia de justiça, por exemplo, não é algo que existe independente dos homens. O conceito de justiça só foi criado junto com depois, na verdade, do desenvolvimento da consciência humana. Aí, então, para Marx, a sociedade também é algo material. Mas qual é a base da vida em sociedade? O que vai sustentar ela? Vai ser o trabalho. Porque, por meio do trabalho, os indivíduos são capazes de satisfazer as necessidades concretas. A alimentação vem do trabalho, os objetos que as pessoas usam vêm do trabalho. Então, para analisar a sociedade, é preciso entender os modos de produção da vida concreta, que é o trabalho, os meios de produção e as relações sociais que são envolvidas nesse processo. Então, ele também vai criar dois termos, que Elo já falou, que é a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura vai ser a base material, que vai ser, então, a base econômica da sociedade, e que é ela que vai determinar como vai ser o funcionamento. Mas também vai ser necessário que tenham outros elementos que sustentem essa base econômica. Que aí vai surgir a superestrutura, que são os elementos que vão legitimar a ordem econômica, que é, por exemplo, a religião, a cultura e o direito também faz parte da superestrutura. E em relação à dialética, ele se apropriou de um conceito que foi formulado por Hegel, em que há uma tese, que é uma ideia inicial, uma antítese, que seria a refutação dessa ideia, e uma síntese, que é o resultado do confrontamento dessas ideias, que são contraditórias entre si. Aí ele vai utilizar esse conceito, mas não se tratando das ideias, ele vai considerar a vida material. E quais são as contradições da vida material? Vão ser as contradições de classe. Porque, segundo Marx, durante a história sempre existiam uma classe que era oprimida e uma classe que era opressora, e que possuíam interesses diferentes. E no momento em que os interesses dessas duas classes se confrontavam, ia ter uma mudança no sistema, como foi, por exemplo, o caso da Revolução Francesa, que havia uma contradição entre os interesses da burguesia e a burguesia junto com a classe operária, mas na maior parte da burguesia mesmo, e a nobreza. Então, depois desse confrontamento, foi aí que surgiu o capitalismo. Aí Marx ele tem uma frase que afirma que a luta de classes é o motor da história, porque é a partir desse confrontamento entre as classes que a história vai evoluindo. E agora eu vou passar para a Ariane. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco agora sobre o direito na sociedade pré-capitalista. Mas para que a gente possa entender como surge o direito, é necessário também falar como foi que surgiu a sociedade de classes. Então, eu vou fazer uma breve análise do desenvolvimento da humanidade. Para começar, eu vou falando um pouco sobre o povo primitivo. Bem, esse povo, ele produzia de forma coletiva e ele não produzia excedentes. A divisão das funções lá, elas eram definidas com base em 3 fatores, que seria na idade, o sexo e o condicionamento físico. Então, o homem ele ficaria responsável pela caça, enquanto a mulher ela ficaria pela colheita de frutas e verduras. Nessa sociedade, os conflitos eles eram resolvidos de forma coletiva e eles eram baseados na tradição, nos costumes, na moral. Aí, com o descobrimento da agricultura e a domesticação dos animais,
Surgiu, então, um excedente econômico, a propriedade privada, a divisão de classe social e a desigualdade social. Então, a partir disso, surgiram conflitos que os elementos de coesão, que era a tradição, os costumes, não são mais capazes de resolvê-los. Então, foi aí que houve a necessidade de surgir o direito. Mas ele surge de uma forma embrionária, ele estaria relacionado à economia, porque ela era baseada na exploração do trabalhador, como isso pode ser visto no trabalho escravo e no trabalho servil. É importante também ressaltar a grande influência da igreja nessa época, porque ela criava leis baseadas nas tradições, nos costumes daquele povo, e quem fosse contra essas leis da igreja seria perseguido e censurado. A igreja, juntamente aos senhores feudais e à nobreza, eles eram encarregados pelo controle dos tribunais feudais daquela época. Então, se eu fosse uma serva e eu entrasse em um conflito com o meu senhor feudal, mesmo que eu estivesse certa aos olhos daquela norma que era baseada nos costumes, ele seria privilegiado já por ele fazer parte daquela classe dominante que controlava esse tribunal. Então, duas considerações importantes sobre o direito nessa sociedade pré-capitalista é que ele surgiria de forma embrionária por causa dos conflitos da desigualdade social e da divisão social, e ele estaria relacionado à filosofia, aos costumes, à moral e às tradições. E agora, no próximo slide, vocês vão saber mais um pouco sobre o direito na sociedade capitalista com a Ana Flávia. Boa noite, gente. Agora a gente... Nossa, tá fazendo lá. Então, agora a gente vai entrar no segundo bloco, que é Marx e o direito. Eu vou falar, como vocês podem ver, sobre o direito na ordem do capital. Então, logo dando início, já o primeiro tópico, que é o resgate ao antigo direito romano. O que seria isso? Em Roma, os romanos eles já haviam desenvolvido ordenamentos jurídicos, toda uma questão jurídica para regular as relações sociais da época. E a base dessas relações sociais era a propriedade privada e a escravidão. Então, quando surge o capitalismo, o direito burguês ele vai resgatar esse antigo direito romano para proteger a sua própria propriedade privada, porque existe certa semelhança entre as relações sociais de Roma e as relações sociais do capitalismo, que vai consistir como base na propriedade privada dos meios de produção e na exploração do trabalho assalariado. Então, e além disso, o direito ele vai se desenvolver, ele vai se aprofundar cada vez mais, porque os meios de produção, as trocas mercantis, as novas relações sociais que vão surgir, e a exploração do trabalho assalariado, esses fatores eles vão se tornar essenciais para esse novo mundo que vai estar surgindo, que é com o capitalismo. Dessa forma, já entro no segundo tópico, que ele já falou sobre a acumulação primitiva do capital, que seria um processo histórico e social, e que dentro desse processo houve diversas transformações, principalmente nas relações econômicas, nos meios de produção e nas relações sociais. E como ela disse, houve a expropriação dos trabalhadores, onde os burgueses eles vão expulsar os trabalhadores das suas terras, e esses trabalhadores, esses servos, essas pessoas, elas vão ficar desnorteadas, porque elas vão ser proibidas de fazer, vão ser bloqueadas de fazer o único meio de produção que elas sabiam para poder sobreviver, né? Para poder sobreviver. Então, esse sistema ele vai forçar o proletariado, ele vai forçar o trabalhador a vender a sua mão de obra para poder sobreviver. Então, por conta disso, vai existir a consolidação do regime de assalariamento. Vai haver a consolidação da conversão dos meios de produção em capital, porque o trabalhador ele foi forçado a ter que vender a sua mão de obra. E isso vai ser a base do capitalismo, vai ser essa questão da compra da mão de obra do trabalhador. E no tópico 3, o aperfeiçoamento do direito. Como o direito ele entraria, né, nesse novo mundo, do sistema capitalista? Por exemplo, no sistema feudal, que Ari já falou, o trabalhador ele recebia a terra do senhor feudal, ele podia morar lá com sua família, ele plantava para subsistência e para o senhor feudal, só que lá naquela época, na Idade Média, o senhor feudal era lei. Ele que dizia o que o seu servo, o trabalhador, tinha ou não o que fazer,
ele que mandava e desmandava. Então, ele era a lei naquele momento. Só que quando surge o capitalismo, o direito ele vai agir como regulador social, como regulador dos meios de produção, como regulador econômico. Porque no mundo capitalista, teoricamente, o direito ele vai dizer que todo mundo é igual. Tanto o proletariado quanto o proprietário, eles vão ter os mesmos direitos, eles vão ser homens livres, eles vão estar no mesmo patamar como cidadão. Então, quando eles vão fazer o contrato de trabalho, vão fazer esse contrato da venda da mão de obra, isso só vai acontecer porque no direito, na teoria, existe que todos os indivíduos são livres, que há uma liberdade, e que todos eles são iguais, que há uma igualdade, certo? Então, no capitalismo, por exemplo, na verdade, o trabalhador, no direito, na teoria, no direito, o trabalhador, ele é um cidadão livre, então ele livremente vai oferecer o seu trabalho em troca de um salário. Ele é livre ou não para oferecer esse trabalho, essa mão de obra, na verdade. Assim como o proprietário, o burguês, ele vai ser um homem livre e ele vai oferecer livremente um salário em troca da mão de obra, certo? Então, no capitalismo, vão surgir diversas categorias do direito, como sujeito de direito, direito objetivo, direito subjetivo, pessoa jurídica, direito privado, direito público e norma jurídica. E todas essas categorias, todos esses direitos, eles vão ser necessários para regular essa nova ordem mundial que surgiu, regular essa relação de produção e trabalho que vai surgir no mundo capitalista. E que essa ordem, que esse direito ele seja funcional à sociedade burguesa. Assim como o direito, o Estado ele também vai expressar os interesses gerais dos homens, ele vai dizer que todos os homens são iguais e que o Estado tem o dever de fazer a vontade desses homens, de todos os homens. Só que isso não vai acontecer, né? Na sociedade moderna, vai existir o cidadão no direito que o cidadão ele é igual, todo mundo é igual, só que na prática não acontece assim, que vai existir vai existir um indivíduo concreto, que é quando o indivíduo ele vai correr atrás dos seus próprios interesses econômicos, que ele vai dizer que existe sim uma separação de classe, que vai dividir a sociedade em quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, vai existir uma desigualdade social. Então, vai existir um direito concreto, e esse direito concreto ele vai virar um direito de classe, que ele visa proteger o cerne da ordem do capital, ele vai fazer a manutenção desse sistema e ele vai proteger os interesses das classes dominantes. E dessa forma, já para finalizar minha fala, eu vou falar um pouco sobre a emancipação política. O que seria a emancipação política? Para Marx, ele diz que existe um avanço desse novo sistema, dessa nova relação do proletariado com o burguês, dessa relação produção e trabalho. Existe um avanço desse sistema em relação à escravidão e à servidão, do feudalismo. Só que, apesar de existir esse avanço, ele vai ainda dizer que esse capitalismo ele vai consistir nas relações sociais de produção baseadas na propriedade privada, vai existir a exploração do trabalho assalariado e ele também vai ser baseado na apropriação privada de uma riqueza produzida socialmente. Dessa forma, eu termino minha fala e passo para Gabi. Obrigada. Oi, eu sou a Gabriela, boa noite a todos, espero que todo mundo esteja podendo me ver. Quando a gente fala de uma relação de uma classe explorada, a gente também tem a pessoa que possui esse poder de exploração, que é o que eu vou tratar aqui hoje, que é sobre essa classe burguesa. Trazendo o primeiro ponto, é o contexto histórico de onde ela surge, que é de uma sociedade feudal teocrática, onde a igreja ela tinha o poder e fazia assim a manutenção do poder do senhor servil aos escravos, aos trabalhadores servis. E aí, dessa sociedade, surge um terceiro estado, que seriam os artesãos, os trabalhadores livres e dos camponeses. Com a queda do antigo regime e a Revolução Francesa, essa nova classe, essa classe burguesa, ela usa do ideário da igualdade, liberdade, fraternidade, para fazer um novo estado, um estado de sistema capitalista, e fazer essa transição, para sedimentar a transição do feudalismo para o capitalismo, como eu coloco aqui, e fazer a dominação dessa classe, tendo o justnaturalismo como base para essa criação desse Estado. Dentro desse conceito, a gente tem as teorias contratualistas e esses teóricos contratualistas que tentam trazer
um sistema baseado no que cada um tem como condição natural do homem. Para Thomas Hobbes, ele tem uma visão um pouco pessimista sobre a condição natural do homem. Para ele, se o homem se organiza em um coletivo, vai sempre haver um estado de guerra, um estado anárquico, onde as pessoas, ele condiciona que o homem tenha um sentimento de egoísmo, de glória e de ganância. E, nesse sentido, ele pode causar a própria destruição. E, para ele, só apenas um estado seria possível para manter essa coesão social diante desse justnaturalismo, que seria um estado absolutista monárquico, onde somente uma pessoa teria o poder de voz, o poder de decisão, e poderia, assim, manter a coesão social. Para John Locke, ele é considerado o pai do Estado liberal, né? Onde tem a questão do Estado mínimo. Para ele, o homem, na sua condição natural, ele passa por duas fases, onde ele tem uma organização voluntária. Ele faz a renúncia de seus poderes coletivos, e dentro dessa sociedade, eles vão escolher uma sociedade política. Mas para ele, o Estado ele não tem que ser absolutista e não tem que ter todo o poder em suas mãos. Para ele, se o Estado não garante, assim, o direito natural ao povo, a sociedade tem completo poder de dissolver essa sociedade e assim escolher outra. Assim, como eu boto aqui, para resguardar a convivência da sociedade. Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma visão um pouco mais detalhada, uma visão um pouco mais avançada sobre isso. E ele que tem a teoria mais famosa sobre o contrato social e sobre o bom selvagem. Para ele, o homem ele passa de diferentes fases. Na primeira fase, ele é um homem isolado, sem nenhuma relação social com os outros seres humanos, então ele não tem essa ideia de o que é meu, o que é seu, o que nós devemos compartilhar. E no segundo momento, eles vão se organizar num coletivo, onde eles vão perder essa liberdade natural, para então conseguir uma liberdade civil. E para ele defende uma sociedade democrática de soberania popular. Ele tem um método de desnaturação onde todo ser humano deveria ser educado para assim poder ter a consciência de ser um cidadão capaz de governar também um país. Essa ideia de igualdade. E mais para frente, Ana Flávia, você pode passar para mim, por favor? Alô, Ana Flávia. Central, Ana Flávia, por favor, passar. Obrigada. Nesse contexto, firmado esse sistema capitalista, o que eles precisam? Esse direito natural, esse justnaturalismo, ele foi usado como ideia revolucionista para firmar o sistema capitalista. Já firmado o sistema capitalista, eu vou aqui apresentar alguns pontos mais importantes do que eles usavam para o dispositivismo. Né? Então, a partir desse momento que a gente já tem o Estado formado do capitalista, a gente precisa de regras, a gente precisa de leis para sedimentar a nossa relação socioeconômica vigente nesse momento. E ainda combater uma tentativa de que o antigo regime volte, ou até mesmo para assegurar esse nosso sistema diante de revoluções do proletariado, diante de reformas desse gênero, né? Então, fórmula de uma organização racional da sociedade capitalista e industrial. A lei passou a ser o centro gravitacional do ordenamento jurídico, da ordem positiva, que é onde surge aquela escola, a escola da EGES. E, assim, a posição política diante da ordem do capital, e ele, então, legitima esse sistema capitalista, como tudo sendo baseado na lei. Eu trouxe aqui uma visão também de Hans Kelsen, mas não é assim tão detalhado como do grupo passado. Eu venho apresentar Hans Kelsen com a sua teoria pura do direito, justamente nesse sentido de formalizar as leis, elas serem para assegurar a segurança política, socioeconômica, porque quando a gente lembra de Hans Kelsen ele viveu nesse período, ele é um pouco mais avançado à frente, mas é bom ressaltar que ele viveu nesse período de crise socioeconômica, de revolução. Então, a teoria dele é justamente para assegurar esse ordenamento jurídico. E mais à frente a gente vai ver um pouco da crítica de Marx com Rafael, que ele vê exatamente sobre todos esses pontos de como a classe burguesa subjuga a classe proletária, tentando manter sempre a perpetuação desse sistema. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, boa noite, pessoal, todos e todas. Bom, para entender essa crítica a crítica marxista ao direito na ordem do capital, é importante trazer a reflexão que o jurista russo, Evgeny Pashkunsky, traz em seu livro A Teoria Geral do Direito e Marxismo. A foto dele está aí e do livro também. Então, ele explica que a forma do direito, ou propriamente fenômeno jurídico, é equivalente à forma da mercadoria. De modo que a sociedade de produção mercantil necessita do direito justamente para regular o intercâmbio entre os elementos sociais desunidos
ou entre conflitos de interesse. Assim, Pascal esclarece que o direito é um fenômeno que está enraizado, é um elemento central para o capitalismo, para as relações sociais de produção e exploração do homem pelo homem, porque ele se encontra presente na circulação mercantil, ou seja, esse fenômeno, a circulação, ocorre pelo fato do trabalho se tornar mercadoria. O proletariado surge, então, como um sujeito que vai vender sua força de trabalho como mercadoria, já que a relação de exploração necessita de um instrumento que lhe dê validade. Então, assim, na sociedade burguesa capitalista, essa relação econômica de dominação vai se realizar justamente por meio de uma forma jurídica de um contrato. Por isso, Pascal explica que o fato dos bens econômicos serem frutos do trabalho constitui uma propriedade que é inerente ao trabalhador. Mas, além disso, ele também explica que o fato dos proletários poderem ser negociados vai constituir uma segunda propriedade, que depende da vontade dos dominadores, dos seus proprietários, sob a condição de que esses bens são apropriáveis e alienáveis. Desse modo, em resumo, o produto do trabalho reveste as propriedades da mercadoria e se torna portador de valor. Logo, é possível perceber o homem como sujeito jurídico e portador de direito. E assim também que o sujeito jurídico é estabelecido no ato de troca que ocorre no mercado. Portanto, além disso, Pascal ainda fala que a esfera de domínio surge como um fenômeno social que é atribuído ao indivíduo, da mesma forma que o valor é atribuído à coisa, enquanto produto do trabalho. Então, ele esclarece que o fetichismo da mercadoria se completa com o fetichismo jurídico. E para ter um entendimento acerca desse termo de fetichismo, só dando uma pincelada, Marx diz que nada mais é do que o fato da mercadoria não manter seu valor de venda quando finalizada, pois não se leva em consideração a quantidade de trabalho humano que teve para realizar, para ter tal produto. Assim, o valor que ele adquire, no final das contas, é um valor de venda que seria irreal, justamente por perder essa relação com o trabalho. Portanto, para encerrar esta reflexão tomada a partir de Pascanes, é importante entender o vínculo social está enraizado na produção, se apresenta tanto como valor de mercadoria, quanto como capacidade do homem de ser sujeito de direito, ou sujeito pelo direito, como o professor Alisson Mascaro chama, que é o direito que se faz pela submissão de um pelo outro. Assim, é por meio da mediação dos instrumentos jurídicos que se encontra as garantias que toda a rede de produção e de reprodução dessa sociedade mercantil se opera de maneira formal justamente através de contratos jurídicos privados. Portanto, a chave para entender a crítica de Pascani e também dos teóricos marxistas quanto ao direito é perceber a troca mercantil social possível na relação de sujeito e direito, que são portadores de liberdade e igualdade. Uma questão que até Ana Flávia deu uma pincelada. Ou seja, esses dois fundamentos burgueses são X da questão, porque a crítica marxista mostra que essa liberdade é apenas para o trabalhador assalariado vender livremente sua força de trabalho, sua força de capital. E esta igualdade não passa de formalidade, justamente, não passa de igualdade perante a lei, porque o que se conta na realidade é desigualdade, a luta de classes. E, por exemplo, uma pessoa pode ter direito a ter 500 propriedades e numa mesma sociedade pode ter uma pessoa que não tem nenhuma propriedade. Então, mostra que nas relações sociais o que existe é desigualdade, apesar de, na formalidade, garantir essa igualdade. Portanto, as relações jurídicas funcionam como um meio de legitimar a ordem de capital, como um aporte para manter, para justificar o processo de exploração capitalista. De modo que os conceitos e ideias jurídicas são reproduzidos apenas tendo como base as necessidades da ordem de capital, sendo aperfeiçoadas pelas teorias ditas dominantes. Ditas não, as teorias dominantes mesmo, sustentadas-se pela apropriação de uma minoria sobre o trabalho da maioria dos indivíduos. Assim, a teoria marxista vai girar justamente em torno da questão de dominação do capital sobre o trabalho e de que as instituições jurídicas estruturam todo esse processo de exploração capitalista. E os teóricos vão argumentar, já trazendo até para o que a Gabi está falando dos outros direitos, eles vão dizer que não existe verdade absoluta ou incontestável, eterna, ou propriamente que o direito não está vinculado a uma norma, não está resumido a uma norma, esgotando em código, como compartilhava os normativistas, que o grupo anterior também bem explicou. Na verdade, o direito ele está posto, se encontra a partir das estruturas sociais capitalistas.
de onde a transformação vai se encontrar na base material econômica concreta e produtiva, que é de onde o direito é uma de suas formas derivadas. Então é importante perceber também que a mutabilidade, a contradição e a historicidade fazem parte da essência do método dialético marxista. Portanto, o que eles falam é que é necessário superar essas teorias tradicionais, já que se mostram capazes de compreender o direito a uma sociedade complexa, que é conflituosa. Portanto, o marxismo para o marxismo, defender os interesses da classe de exploradores é defender os princípios abstratos da subjetividade jurídica. Pois o direito que existe na sociedade capitalista é um direito de classe, e esse caráter classicista vai se sustentar justamente nos pilares da ordem do capital, dos interesses da classe dominante. Então, a teoria crítica, para entender, tem que ver que ela está a fim de transformar a realidade. O marxismo é fundamentalmente revolucionário. Inclusive, eles vão criticar o socialismo jurídico, porque eles falam que não é preciso reformar, criar direitos mais justos, ter direitos mais justos. Não, tem que mudar pela raiz. Os marxistas falam que tem que superar a ordem jurídica, tem que mudar pela raiz o problema. O problema seria a ordem de capital. Então, eles apresentam a necessidade de uma luta incessante para isto. E Marx e Engels falam que é necessário que a sociedade se emancipe das formas de exploração do capital, se emancipe dessas amarras que prende a maior parte da sociedade como meramente um produto de cobre, um produto de mercadoria e riqueza, para que, no fim, seja apropriado por uma minoria capitalista. É preciso superar a alienação e dominação, abolindo as próprias classes, e assim de conta com uma sociedade construída sobre novas bases. Portanto, finalizando minha fala, a concepção marxista de direito une tanto uma crítica teórica quanto a necessidade de uma luta democrática e social para superar as relações capitalistas de produção. Bom, assim encerra o bloco 2 e a gente vai agora entrar no terceiro bloco, que vai falar justamente do marxismo, dessa entrada para a realidade. Com Ellen, começando. Olá, boa noite. Eu sou a Ellen e vou falar para vocês um pouco da relação do marxismo com a criminalidade. Iniciando quando Marx ainda era um jovem redator de jornal, que ele falou uma das primeiras vezes sobre o crime, como ele via o crime na sociedade. Na época surgiu uma lei que passou a considerar como furto a conduta de recolher madeira seca em propriedades privadas. Então, nesse artigo, ele argumentou contra a consideração desse fato ser considerado um crime e contra a punição que era dada a esse crime. Ele questionou a legitimidade do direito à propriedade do senhor a uma madeira que já estava desligada às árvores verdes da sua propriedade. Era um costume das pessoas elas fazerem essa coleta de galhos secos, né? De troncos secos do chão. Podia ser de propriedades privadas. Então, ele considera que essa apropriação ela acontecia devido às condições de moradia, de alimentação que os camponeses viviam. E ele não achava justo isso ser considerado um crime. Por quê? Porque não estava tendo não era um ato de exploração de madeira. Eles não estavam entrando lá na propriedade, cortando a árvore dos outros. Não, eles estavam pegando algo que já estava solto, né? Que para ele já não pertencia mais ao senhor dessas terras. Com relação à punição dada a esse crime, ele diz que o crime deve ser equivalente à pena, né? No caso, a pena para isso... Não, ainda não precisa passar. A pena para isso seria ou o pagamento de valor sobre o que foi tirado, ou então eles poderiam ser explorados, ter o trabalho explorado, trabalho forçado para pagar isso. Então, na concepção de Marx, uma vez que o Estado ele considera que ele se rebaixa e rebaixa o direito
a um status de simples garantidor de interesse privado dos senhores, já que eles estavam servindo somente ao interesse do proprietário, uma vez que isso era algo comum na sociedade até aquele momento. Então, ele considera o quê? Se o senhor está ganhando em cima disso, ele considera que o crime é até maior, porque o ladrão, ele rouba a madeira de uma propriedade florestal, mas o proprietário da floresta, ele usa o ladrão de madeira para subtrair do próprio Estado. Então, ele usa esse crime para criar uma máquina de faturamento. Ele pega uma sanção pública e define como uma maneira privada dele de ser beneficiado com isso. Marx considera, a partir disso, que que o legislador ele precisa prevenir o delito, para não precisar punir. E que se o Estado ele torna o crime uma coisa comum, que pertence ao dia a dia, aquilo que só a situação do dia a dia, só as circunstâncias vividas fazem com que as pessoas transgridem, ele acaba sacrificando o pobre em função de interesses privados. E para ele, se não tem diferença entre roubo e coleta, então as pessoas elas enxergam o castigo, eu vou ser punida, mas elas não veem aquilo como crime, porque está ali presente no dia a dia. E já que elas não veem isso como crime, mesmo assim elas são castigadas, então ele chega à conclusão que a gente vai recear, né? Porque se eu estou sendo punida, em minha opinião, injustamente, eu vou procurar vingança. E com o passar dos anos, amadurecendo mais as ideias, ele definiu que os seres humanos eles eram sujeitos que as ações estavam sujeitas às necessidades, né? Que transcendiam a vontade dele. E levando isso em consideração, a gente pode definir o crime visto em Marx a partir de duas perspectivas. Uma das perspectivas seria de que o crime seria um produto da superestrutura social e que o Estado repressor, sendo representado pelo capitalismo, ele fazia com que as condutas tidas como criminosas fossem um subproduto do capitalismo. E a segunda perspectiva seria de que... pode passar o slide. Sim, que eu falei, né? As causas... E a segunda seria que o crime ele poderia ser concebido como uma força de produção. Por que uma força de produção? Para Marx, existem benefícios secundários do crime. Ele exemplifica isso falando que não apenas o crime é normal, como é fácil provar que ele tem utilidade. Então, quais seriam essas utilidades do crime? Ele fala que, por exemplo, um filósofo ele produz ideias, um poeta ele produz poemas, e um criminoso ele produz o quê? Ele produz crime. Esse crime ele produz o professor que vai ensinar sobre direito penal, ele produz o livro que o professor vai ensinar sobre, que o professor vai utilizar para ensinar, ele produz todos os agentes da polícia, os juízes e todo um conjunto que cercam essa criminalidade, né? Então, além de criar também um caráter moral para a sociedade. E levando em consideração também que para ele, então, o criminoso ele figurava aí como uma balança natural. Ele estabelecia um equilíbrio entre o crime e novas perspectivas de tipo de atividades que estavam relacionadas ao crime. Além disso, a criminalidade ela retirava uma parte da população excedente do mercado de trabalho e diminuía a concorrência entre os trabalhadores e limitava até um certo ponto a diminuição dos salários. E, finalizando, para Marx, a pena, enquanto limite da conduta ilícita, deveria ser proporcional ao ato praticado. Então, ele não podia receber uma punição maior do que ao crime cometido. E, para finalizar, as causas que geravam o crime, as forças sociais e econômicas
que elas operavam dentro da sociedade, eles viam a pena como meio de defesa da sociedade e contra os crimes cometidos e suas condições de vida. Como, por exemplo, ele fala, só exemplificando um dos benefícios secundários do crime que ele fala. Será que a fabricação de notas bancárias, de notas em espécie, elas teriam atingido tal perfeição se não houvesse o crime de falsificação? Então, ele considera que há benefícios no crime e que benefícios secundários, digamos assim, e que fazem parte da sociedade. E mais para frente agora, o Lucas vai falar sobre o direito, redes sociais e cancelamento. Então, gente, boa noite, eu sou o Lucas e passei o slide na Flávia. 2 slides. Produção. Não? Isso, obrigado. Aí, o direito, as redes sociais e o cancelamento. É o que eu vou falar, né? Aí, então, eu vou falar sobre tudo isso e sobre um pouco mais. Mas é necessário começar do começo. Em primeiro lugar, eu vou explicar o que é a reificação. A reificação é a forma máxima da alienação, de modo que ela explicita a capacidade do capital de transmitir a indivíduos características inanimadas de mercadoria, e dá a objetos inanimados e frutos do capital determinadas características humanas. Ou seja, você vai terminar dando a um humano a característica de um objeto e dá a um objeto uma característica afetiva. Essa reificação está presente no direito brasileiro, que é um operador de uma justiça patrimonialista, responsável por quantificar a pessoa, porque por si só é contra a dignidade humana, que nas palavras de Kant é justamente a impossibilidade da coisificação do indivíduo, ou seja, de ser utilizado enquanto objeto por outro. Muito mais do que tratar da teoria marxista do direito, é necessário se perguntar em que sentido o direito se beneficia dessa visão marxista. E o benefício é analisado através dessa reificação, que é o de adentrar perspectivas que até então não eram ou não são trazidas para a mesa. Analisar a maneira como essa reificação instrumenta e categoriza a nossa sociedade, e como o direito, enquanto fruto da superestrutura, é um instrumento que não pode ser negligenciado na busca por uma sociedade que não obedeça às operações do capital. E para tratar isso de uma maneira mais clara, eu vou em breve trazer um exemplo moderno, que é o nosso Big Brother. Mas, antes de falar de Big Brother, eu preciso abordar alguns temas sobre a televisão, que são a busca do sensacional, ocultar mostrando e a circulação circular. Bourdieu, eu só quero falar de Bourdieu, mas não é esse o nome dele. Aí esqueci, eu não sei como pronuncia. Bourdieu. Bourdieu diz que a televisão está sempre em busca do sensacional, de trazer imagens simplórias e transformá-las em algo mágico. Parece nome de vinho, né, Bourdieu? Enfim, transformar essas coisas do dia a dia em coisas mágicas, normais, ou anormais, diferentes, enfim. E eles fazem isso através do ocultar mostrando, que é a capacidade de você reter informações ou perspectivas que não são interessantes para a pauta que você quer colocar, ao mesmo tempo que você expõe a visão que corrobora com a intenção do transmissor. E apesar de Bourdieu abordar esses temas através da perspectiva da televisão, é essencial demonstrar que eles funcionam muito bem para a televisão do nosso tempo, que são as redes sociais. E no Big Brother, a gente vê essa relação muito intrínseca entre a rede social e a televisão, porque elas carregam consigo uma circulação circular, ou seja, uma retroalimentação de pautas e de diagnósticos. De modo que aquilo que é produzido na televisão se torna a origem da pauta na rede social. E o que é originado na televisão é, na verdade, o produto das redes sociais. Os memes, as reviravoltas e o drama que acontece no Big Brother, ele é transformado e dialogado nas redes sociais. E a opinião da audiência nas redes sociais é transferida para as pautas do Big Brother. Pautas essas que são selecionadas através de índices televisivos, termômetros, não apenas para selecionar essas pautas, mas também para justificar e dizer o que é entretenimento ou não. Se tem audiência, é, e se não tem, não é. E se não tem, muda a pauta. Mas é necessário destacar que essas pautas, elas são frutos de um fast thinking, que é o pensamento rápido, e de uma urgência, ou seja, um pensamento que não tem processo, ele é instantâneo e imediato. E Aristóteles já dizia que a distinção entre o filósofo e o ente que pertence à ágora, que é, né, a praça pública e tal, é que o filósofo detém de capital
bem, não é capital, né, que eles chamam, mas a gente está no grupo marxista, eu vou chamar de capital. Capital do tempo, para se propor a discutir esses temas. Ou seja, o cara que pensa é o cara que tem um tempo para pensar, não é o cara que consome a informação toda mastigada, toda digerida já. E a perspectiva que nós exibimos e replicamos sobre o Big Brother não é fruto de uma ideia que foi refletida profundamente. Ela é um produto rápido e superficial. Mas, qual é a relação entre o direito e essas definições que eu trouxe? É que a visão do direito, ao ser fruto da superestrutura, não observa de maneira negativa essa reificação que acontece na nossa sociedade. E um exemplo disso foi o caso Carol Conká. O cancelamento, ferramenta dessa superestrutura, traz um efeito que separa o indivíduo da sua característica humana. O cancelamento é reificador. E no caso da Carol, a gente viu que a partir do momento que ela foi cancelada, se tornou perfeitamente natural utilizar a imagem dela para fazer sorteio, para fazer meme depreciativo, para fazer enquete no Instagram tirando onda. Ou seja, as redes sociais e a televisão nos alimentam goela abaixo essa ideia de reificação. E nós acabamos por reproduzi-la de maneira mecânica. Nós fazemos esses memes, nós tiramos essa onda, então nós consumimos essa informação a partir do fast think. E aí, o que é que eu quero dizer? O direito, dentro da crítica marxista, traz essa ferramenta de reificação que é dilaceradora. E nós, enquanto estudantes de direito, a gente precisa questionar a validade dessa perspectiva. A gente não pode fugir disso. E aí, se não gostou, me bota no paredão que eu tenho minha vida e minha carreira bem lá fora, como diria a Carol Conká. É isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana, para ela encerrar essa nossa apresentação, que já está bem no tempo assim, né? Vamos lá. Vai dar certo. Boa noite, professor. Só isso aqui, esse negócio do Black Mirror é uma indicação, viu? Para entender o que eu estou falando. É um episódio do Black Mirror. Vai, Mariana. Passa. Boa noite, professor. Eu vou tentar ser bem sucinta, até porque a minha parte é a conclusão. Então, eu vou trazer um pensamento para a gente fechar, né? Toda essa nossa apresentação. E aí, o tópico central da minha fala e da conclusão do trabalho vai ser esse olhar necessário para a teoria marxista, e eu vou estar fazendo um comparativo dela geral, pegando tudo que os meus colegas falaram aqui no decorrer da apresentação, e fazendo esse comparativo com o direito, que é justamente a intenção de todo o trabalho. Então, da evolução histórica, quando a gente falou de toda a evolução histórica, as meninas trouxeram aí pensadores iluministas, trouxeram desde as relações entre o servo e o seu senhor. Então, eu vou estar trazendo por que a gente trouxe essas reflexões. Bom, a gente tem que pensar o direito enquanto um campo social histórico. Então, trazer o direito e a teoria marxista para dentro do direito estar pensando em como houveram essas transformações e o marxismo nessas relações, né? Como que ele enxergou essas interpretações. Então, quando a gente fala de evolução histórica, a gente está falando justamente disso, de olhar o direito enquanto esse campo social que vai trabalhar diretamente com a história. É algo concreto que trabalha-se muito a história. E aí, quando a gente fala de marxismo e direito, a gente vai analisar o homem e as relações sociais de produção. Então, além dessas relações sociais de produção, a gente vai olhar com uma análise histórica, todas as evoluções que essas relações foram tendo ao longo da história. E aí vou entrar no segundo tópico, já pegando de gancho essa minha fala, porque é justamente aí que a gente vai vai colocar esse olhar mais apurado sobre o direito do trabalhador e pegar essa análise marxista. Então, falar do direito do trabalhador, analisando com esse microscópio marxista, estar entendendo como que foi o direito do trabalhador ao longo da história. Então, a gente já viu que ao longo da história, passou até um meme aí, uma senhorinha
tentando enxergar o direito dos trabalhadores, do proletariado, né, durante as revoluções industriais, né? A gente sabe que foram passos bem árduos que os trabalhadores deram, né? Até o direito de manifestar seus interesses era reprimido. Então, com esse olhar marxista e o olhar do direito, com o olhar marxista, a gente vai entendendo as dominações existentes, justamente ponderando o quanto que foi excluído o direito do trabalhador, à medida em que o direito do empregador, ele era, assim, vamos dizer, ele era sobreposto em cima das necessidades, não é? Porque o direito são necessidades, das necessidades do trabalhador. E aí, nesse último ponto, que é o terceiro, a gente pega também tudo isso que eu falei para analisar a construção política, porque é esse viés que o direito marxista ele vai adentrar. A construção política até o caminho da luta pelo socialismo, aliás, até o êxito da luta pelo socialismo. Então, são a partir de todas essas análises que são feitas através da história, a gente vai tentando entender e tentando aplicar as teorias marxistas dentro do direito para construir esse caminho de luta até o socialismo e, consequentemente, como a gente estuda as teorias de Marx, chegar a um comunismo através de todo esse entendimento. Então, eu encerro minha fala por aqui, até porque a gente está, assim, na medida certa do tempo, até ultrapassando 2 minutinhos. Agradeço aí a atenção de todos, espero que não tenha ficado cansativo, e é isso, quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência. Muito bem, pessoal. Dúvidas, colocações sobre o trabalho? A turma quer fazer alguma pergunta? Professor, boa noite. Pois não, Fábio? Não, só fazer uma colocação, uma apresentação muito, muito boa, estava até comentando no grupo, né? Minha colocação é puramente sociológica, não vou entrar na parte do direito, não, mas as questões que o pessoal colocou também em relação à comunicação, né, a gente pode ter como referência também o Adorno e o Horkheimer, né, para fazer essa comparação até do Big Brother, né, que trouxeram. Os reality shows, na verdade, né, os programas de sensacionalismo, como um todo, eles vão usar aquela máxima, né, fale mal, fale bem, mas fale de mim. Então, é toda uma estrutura que é realmente voltada para isso, né? O Bourdieu também entra com uma questão importante sobre a televisão, que o conceito de capital, né? Essa formação do capital, ele vai trazer como capital social, cultural, né? E o capital simbólico, que também vai ser importante para essas colocações. Mas, no mais, só parabéns ao grupo mesmo. Achei maravilhosa aí a aula de sociologia, inclusive. E o outro grupo também que trouxe as colocações do papel da sociologia, né? Dentro do direito também. É só isso. Perfeito, Fábio. E até eu ia colocar, assim, como algo positivo que eu percebi no grupo, essa contextualização com a nossa realidade próxima, né? Porque, às vezes, a gente olha para o pensador do século XIX, século XX, e tem dificuldade de saber, por isso que eu fiz até a provocação, hoje existe espaço para o naturalismo, né? Como é que Kelsen sobrevive, como é que sua teoria sobrevive hoje? Porque, assim, o grupo falou sobre duas questões que eu acho muito ricas no âmbito do direito. O que as teorias marxistas do direito têm a nos legar, né? Têm a nos a refletir a nos fazer refletir sobre a nossa realidade. É a crítica criminológica do direito, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala sobre as teorias marxistas do direito e esquece um pouco até a penalização, a escolha do que deve ser mais severamente punido, né?
e a gente sabe, a gente percebe, ou a gente precisa olhar para as respostas penais como também consequências de interesses dentro do capitalismo, né? Por que é que se pune, por que é que se pune mais severamente, a partir da década de 70, o tráfico de drogas? Isso tem uma explicação sociológica, tem uma explicação de interesse do neoliberalismo, né? Por que é que há uma coincidência entre a guerra ao tráfico, a guerra ao tráfico de drogas e os superencarceramentos em todo o mundo, né? Onde o neoliberalismo, principalmente onde o neoliberalismo vai se manifestar com mais força. Então, acho que isso foi muito positivo. E depois, quando o Lucas falou sobre a questão da televisão, né, das redes sociais, a televisão também é assunto muito atual, né, para nos mostrar que teorias antigas, né, que nos parecem tão vetustas, tão desatualizadas, tão descontextualizadas, elas podem nos fazer pensar sobre sobre os nossos problemas e sobre eventuais soluções, né? O que mais, pessoal, que vocês querem? O senhor falou também do aumento da criminalidade, né, com essas relações. Eu lembrei de eu não vou lembrar alguns dados específicos, né, mas o George Simmel, que é outro estudioso aí da sociologia urbana, ele, não sei se foi a cidade de Chicago, não sei se foi ela exatamente, mas ela teve um boom do crescimento populacional, né, em cerca de 500% num curto espaço de tempo, e, consequentemente, a criminalidade também aumentou, né, porque aí aumentaram as zonas marginalizadas, né, aumentaram as zonas periféricas, e, consequentemente, isso se culminou num aumento da violência, né. Então, eu não vou lembrar o período, nem vou lembrar se é Chicago realmente, mas foi o Zimmel que vai fazer esse estudo específico dessa relação, né, com o boom do crescimento populacional de 500% e a consequência do aumento, né, da criminalidade. Perfeito. O que mais? Vocês... Todo mundo está satisfeito com a... Ninguém tem nenhuma crítica. A crítica. Porque quando a gente olha para por exemplo, os conservadores, né, da extrema-direita, principalmente, que veem todos os que criticam as suas posições como comunistas, né? E aí eu queria saber se existe razão de ser para esse posicionamento e o que pode ser considerado comunista hoje. É para a gente do grupo responder? Qualquer pessoa. Na verdade, é um direcionamento para o grupo, mas depois, se alguém quiser se pronunciar... Ah, sim. Isso aí, se mais ninguém no grupo quiser falar, eu posso responder. E eu acho que é o seguinte, eu acho que o comunismo, hoje em dia, existe o comunismo enquanto ideologia política e existe o comunismo enquanto narrativa. E aí o comunismo enquanto narrativa, ele pode ser N coisas. O que você quiser que o comunismo enquanto narrativa seja, ele vai ser para servir a sua narrativa. Então, eu acredito que o comunismo hoje em dia, ele deve ser uma ideologia política, tal qual existem várias ideologias políticas, a partir do momento que ele tem dentro dele o método marxista do materialismo dialético. E isso, para mim, é o comunismo, esse fim. O comunismo enquanto seu próprio fim. Agora, o comunismo, seja a crítica ou a defesa de determinadas coisas que não tem nada a ver, aí é um comunismo narrativo, é um comunismo que qualquer pessoa pode pegar e transformar no que você quiser. Como a gente tem vários exemplos disso acontecendo. Ah, fulano é comunista porque ele quer uma educação de qualidade, sendo que a educação de qualidade não é uma ideia exclusivamente de Marx. A educação de qualidade deveria ser uma ideia, inclusive, geral. E algumas pessoas colocam isso enquanto ideia comunista. E aí parte da questão da narrativa. Então, eu acho que dentro da esfera política que a gente tem hoje em dia, tem essa separação. Existe o comunismo, né, um negócio realmente, e existe o lenga-lenga. Perfeito, Lucas.
Isso que você falou nos faz refletir sobre a necessidade de a gente realmente fazer um estudo cuidadoso das nossas próprias posições, né? Então, assim, quando vocês forem falar, categorizar, né, fazer ciência mesmo, é preciso ter um respaldo teórico muito consistente, né? Por isso que a gente faz questão sempre de fazer, de incentivar esse aprofundamento, certo? O que mais? Professor, achei muito Oi. interessante a apresentação do grupo. Boa noite. E o que o Lucas falou, realmente, a gente tem que ter cuidado com os reducionismos, os anacronismos também. Muita gente fala muita coisa, a internet é massa para a gente pesquisar e tal. Só que precisa de um senso crítico, né? Você precisa buscar em mais fontes, você precisa confrontar. É tanto que coisas que a gente só lê deliberadamente, talvez a gente nem absorva bem, mas quando a gente tem a oportunidade de refletir mesmo e discutir, claro, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Mas eu acho que um pouco de cautela é importante, né? Faz com que a gente se sinta um pouco mais seguro, menos alienado aí nesse mundo e não saia apontando o dedo aí, falando coisas, assim, aberrações, que acontece geralmente, né? Perfeito, Laura. E aí eu vou falar outra questão interessante, porque há também um outro extremo que busca em Marx a resposta de todos os nossos problemas, né? Então, Marx, quando se referiu a tal coisa, ele queria dizer que, na verdade, tinha que ser assim, né? Mas Marx, ele desenvolveu uma teoria importante, porque ele buscava uma alternativa ao capitalismo que hoje a gente ainda tem dificuldade de encontrar, né? Hoje, como é que todas as críticas que se põem ao comunismo, ao socialismo, é dizendo, mas como é que você vai sobreviver fora desse sistema capitalista? A gente não consegue, né? A gente tem dificuldade ainda de imaginar uma real alternativa a esse sistema. E eu falo do sistema político, sistema jurídico também, né? Então, como é que a gente pode imaginar um direito civil se não na ideia de propriedade, na ideia de compensação, de ressarcimento, né? Então, há essa ideia muito, muito arraigada, como se os direitos ou as dignidades também fossem coisificadas, pudessem ser aferíveis monetariamente, certo? Mas Marx não tratou de tudo, pessoal. Existem lacunas importantes e até os próprios pensadores mais progressistas, eles reconhecem isso. Por exemplo, uma lacuna importante dentro da teoria marxista inicial é o feminismo, são os feminismos, vamos dizer assim, né? Então, há um certo desleixo, mas a gente tem que imaginar Marx dentro da sua época, do século XIX, né? Então, assim, ou mesmo a questão ambiental, dizem que também é muito negligenciada, mas a gente tem que imaginar as suas limitações de ser de uma época, de pertencer a uma época, né? E aí a gente também não pode também buscar tudo. É como se a gente olhasse para a Bíblia e buscasse ali resposta a todos os problemas atuais. Eu sei que os pregadores, eles fazem isso de forma muito competente, inclusive, porque, assim, um dos méritos de Jesus era justamente fazer com que as suas parábolas pudessem encartar a mensagem que ele queria repassar, né? Então, em vez de dizer, não deves mentir, aí ele falava uma historinha, e aí cada um tirava uma conclusão, e geralmente a conclusão que ele gostaria de passar. Então, a Bíblia tem essa vantagem, assim, de maior possibilidade hermenêutica, né, para aplicação às questões de hoje. Mas existem lacunas, existe algo que não é tratado expressamente, né? E aí a gente tem que colmatar essas lacunas com as nossas produções, certo? As produções atuais, os problemas atuais.
Algo mais? Professor? Foi não. Posso? Bom, professor, fica aí. Só para fazer uma consideração também. Até na linha do que você estava falando, né? É muito engraçado algumas discussões que às vezes eu tenho com alguns colegas, que assim, Marx ele não seria um marxista, né? Ele não, se ele olhasse para o que muitas pessoas categorizam como marxismo, né? A depender da corrente, por assim dizer, ele não seria um marxista em última instância. Ele olharia e faria: peraí, o que é que vocês estão fazendo aqui especificamente com o que eu escrevi, né? E essa ideia de incompletude, inclusive, ela é muito clara, assim, na medida em que a gente vai vendo que muitos autores que o sucederam, eles vão justamente trazendo isso até porque a ideia que existe por trás é que a sociedade, como uma superestrutura complexa, ela sempre vai ali ter determinadas zonas, né, que necessariamente vão, determinados aspectos da sociedade, eles vão se complexificar de uma determinada medida que é impossível que Marx 2 séculos atrás, ele pudesse prever o nível de complexidade das nossas interações hoje em dia, né? Então, você tem o Mesaros, né? Você tem o Pachucanes, você tem o Lukács, você tem, para quem segue uma linha que eu chamo do marxismo, a depender de como usa, né? Que veio agora com o Jones Manuel, ele trouxe muito o Losurdo, né? A figura do Losurdo. É tanto que os livros do Losurdo, eles se esgotaram em todas as editoras, né? E começaram a vender muito Losurdo, mas enfim, existem várias correntes dentro do marxismo e tudo mais. Mas eu nem ia falar muito nesse sentido. O que eu ia falar mais era que o grupo foi apresentando, e aí eu fui assim, refletindo, e aí as falas eu fiquei assim pensando, poxa, é engraçado, né, que a gente estuda muitos autores, assim, ao longo da nossa graduação, nas disciplinas mesmo, tipo direito civil, direito penal, a gente sempre vai ali em alguns autores dos ditos clássicos, né? Mas é muito difícil a gente ver essa ligação com os autores de base marxista, né? Então, assim, o marxismo, geralmente, a gente estuda o quê? Aqui, introdução, estuda talvez um pouco em sociologia, estuda um pouquinho, talvez, dependendo do professor, em filosofia e hermenêutica, assim, nessas disciplinas mais propedêuticas. Mas o marxismo, ou os autores do marxismo... Direito do trabalho. Direito do trabalho ainda... Professor... Assim, Oi? Professor Zéu. Isso, mas ainda de uma maneira assim, pronto, o professor Zéu, como eu colocaria até um ponto fora da curva, porque, assim, no geral, da educação jurídica mesmo, que eu estava pensando na educação jurídica, né? Existe quase como se fosse uma incompatibilidade que, na verdade, não existe, né? Porque quando a gente fala ali daqueles ditos direitos de segunda geração, de segunda dimensão, eles são muito frutos do dito socialismo científico, né? Eles vêm ali muito embasados, né, no que a gente vai ver, inclusive da Constituição Soviética ali de 17, né? Então... É interessante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui em relação ao professor Zé. Depois eu até lhe resto a palavra. É interessante, né? Porque a gente percebe o seguinte. Não tem uma coisa, talvez não exista nenhum outro ramo do direito em que a gente deveria compreender a teoria marxista. Não tem um terreno mais fértil para essa discussão do que o direito do trabalho. Porque é a base do marxismo. É de onde se extrai justamente o objeto da apropriação, é o trabalho. Aí, direito do trabalho, às vezes, a gente vê o quê? Os cálculos trabalhistas, tem rescisão, quanto fica... Ou seja, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o professor Zé tem uma participação importante no curso para resgatar a essência do direito do trabalho. Como é que o direito do trabalho surgiu, em que contexto, e como é que ele devia ser encarado hoje, né? E foi justamente isso que eu tentei trazer, assim, na minha fala, que foi essa última, foi justamente fazer essa relação, né, que a gente traz o marxismo justamente nesse âmbito de estudar as relações, e aí trazendo novamente, recapitulando a minha fala, trazendo o direito como um campo que vai estudar as relações históricas, né, e aí, justamente, o marxismo estudando a relação do trabalhador com a história e suas lutas, enfim. Justamente esse foi o segundo ponto da minha fala, né? Exato, Mariana, perfeito. E aí, professor, não, só para fechar, o seu exemplo é perfeito. E o exemplo também que eu tinha pensado é, assim, às vezes a gente participa de muita banca de TCC, e a gente vê o que o pessoal se propõe a pesquisar, e aí, metodologicamente, ali, se a pessoa se utilizasse do método de abordagem dialético,
seria perfeito para o problema que a pessoa tem, essas coisas nesse sentido. Sendo que, até metodologicamente, a gente não estuda Marx dentro dos cursos, principalmente aqui eu estou falando dos cursos de direito. É como se existisse uma resistência muito grande, quase como se fosse um conservadorismo, de fato, assim, tipo, não, porque falar de marxismo é uma coisa de comunista, não sei o que lá, etc. E aí, quando, na verdade, você tem muita coisa ali que você tem que trazer para o direito, porque é base para o direito do trabalho, para o direito previdenciário, para uma série de, enfim, para até quando a gente vai estudar direitos fundamentais também. E, metodologicamente falando, o materialismo dialético, ou materialismo histórico, deveria ser muito utilizado por a gente, até pelo tipo de pesquisa que a gente propõe, de explorar as contradições que estão dentro da sociedade, muitas vezes, né? E aí foi o grupo falando, eu pensando, poxa, como seria bacana se a gente pudesse explorar isso mais vezes ao longo da nossa graduação, à medida que a gente vai estudando. Obviamente tem algumas matérias que não vai fazer sentido a gente trazer isso, mas existem matérias que faz todo sentido a gente trazer, e às vezes é como se existisse uma resistência assim, do próprio direito mesmo com o marxismo em si, né? Enfim, e aí eu fiquei só nessa reflexão aqui, mas muito excelente a exposição do grupo. Perfeito, professor Ângelo. Inclusive, pessoal, a gente tem que também pontuar uma coisa. Aqui a gente não está fazendo apologia do marxismo, né? Assim, vamos seguir cegamente, está perfeito esse sistema e tal. Como toda e qualquer discussão que a gente trava dentro da academia, a gente busca um aprofundamento, uma dialética, um diálogo em torno do que é apresentado. E é por isso que a gente traz Hans Kelsen. Não é para que vocês se filiem à teoria de Hans Kelsen. É para que vocês compreendam, por exemplo, a importância de Hans Kelsen na fundação de uma ciência do direito no século XX. Para que vocês compreendam como várias de suas ideias foram cruciais para o desenvolvimento do direito no século XX. Né? A própria ideia de tribunal constitucional, né, de Hans Kelsen, a sua contraposição ao teórico, esse sim, do nazismo, que era Carl Schmitt. Então, vejam que a gente precisa sair dessas caixinhas de ideologia barata, de que se você não concorda comigo, você ou é comunista ou você é fascista, né? Então, assim, discussões rasas, planificadas, sem profundidade, né? Que só tem um objetivo, que é impedir uma reflexão verdadeira, genuína, profunda sobre os nossos problemas. Isso é imbecilização, isso é alienação, né, de que, inclusive, Marx falava muito. Mais alguma coisa? Bom, pessoal, parabéns aos grupos que apresentaram hoje, né? Então, assim, eu tenho plena consciência do desafio que vocês enfrentam. É o primeiro período de um curso. Alguns já têm experiência em outros cursos, mas é um outro curso, né? Então, assim, todas as dificuldades que vocês poderiam apresentar numa disciplina introdutória, no primeiro período, vocês estão tirando de letra, né? Então, alguns ajustes aqui e acolá, mas esse é o meu papel também, certo? Que é para que vocês evitem esses desvios durante essa caminhada acadêmica. Agradeço muito, pessoal, a atenção e o empenho de vocês, né, dos grupos. Hoje a gente está concluindo o 5º grupo, vamos deixar lá para terça-feira a conclusão dos nossos seminários, para que vocês tenham uma Semana Santa em paz, né? E aí a gente retoma logo depois. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas, e até a próxima terça, se Deus quiser.